irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Você já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Está atrás de você. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso ajuntamento solene. Vou falar assim. Porque culto já começou há muito tempo atrás, né? Assim que a gente recebeu Jesus, começou um culto aqui, ó, nesse tabernáculo santo. Aleluia! Você que nos acompanha pela internet também, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, te alcance. Aleluia! Que a mesma graça que está sendo derramada sobre os nossos corações e será derramada também aqui neste lugar te alcance na sua casa, em nome de Jesus. Quem está feliz diz amém! Glória a Deus. Simplesmente um motivo espetacular que nós temos para louvar o Senhor, que hoje nós temos vida. Amém? Fôlego de vida soprou outra vez nas nossas narinas, o Espírito Santo nos acordou nesta manhã, sim ou não? Amém. Isso é motivo de sobra para nós louvarmos o Senhor, amém? Mas eu queria pedir neste momento que você pudesse fechar os seus olhos e que você desse uma palavra ao Santo Espírito, a Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial. Como forma de louvor, de gratidão, Pai, nós queremos te agradecer por este dia tão especial que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pela saúde física do nosso corpo, da nossa saúde mental também, psicológica, Senhor. Obrigada porque o Teu Santo Espírito tem trazido o equilíbrio que nós precisamos para viver, Pai. E ao longo desta semana, Senhor, eu não sei o que aconteceu na vida dos meus irmãos, como foi, se foi boa ou se foi menos boa. Mas independentemente de qualquer coisa, nós sabemos que nesta manhã, nenhum de nós sairá daqui da mesma forma que entrou. Mas nós sairemos daqui renovados, transformados, libertos, salvos e cheios pela Tua palavra, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, a primeira coisa que nós queremos fazer é louvar o Teu nome. Assim como declara a Tua palavra, fica bem aos santos louvar a Deus. Aleluia. Assim nós queremos cantar, nós queremos Te exaltar, levantar as nossas mãos, com as nossas palmas, com o nosso corpo, com tudo o que há em nós, Senhor. Nós queremos expressar a gratidão do nosso coração pela salvação, pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário, que nos trouxe a redenção. Por tudo, Senhor, que tem chegado até as nossas vidas, Senhor. De bom e menos bom, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós somos Teus filhos e Te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, nós queremos dizer em unidade de fé que Tu és bem-vindo neste lugar. Jesus Cristo, nós queremos Te dizer também que Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, que este trono de louvor seja apenas para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa se assentar entronizado no meio dos louvores do Seu povo. E a Ti nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor, porque pertence a Ti e só Tu, Senhor, és digno de receber. E a igreja diz amém? Amém mesmo? Vamos aplaudir ao Senhor, pois Ele é digno! Aleluia! Glória a Deus! Vamos louvar com muita alegria! Oh, glória a Deus! A Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos, gratos por Teu amor. A Tua glória nos faz cantar, por toda a terra Te exaltar, cantaremos, glórias a Ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por Te conhecer, não nos podemos calar e seremos a geração que dança
nos faz dançar com toda a força, celebrar, dançaremos, gratos por teu amor e a tua glória nos faz cantar, toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por te conhecer, não nos podemos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus, tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Eu sou livre, livre pra cantar outra vez. Eu sou livre, livre pra dançar. E todo ser que tem fôlego louve ao nome do Senhor. Aleluia. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. E o sangue derramado na cruz, celebramos a vitória. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Mais uma vez. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E agora dê o melhor de si e cante. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, 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 a tua glória, ó Deus. Ei, aleluia! Eu posso ouvir um brado de vitória, um brado de alegria. Aleluia, aleluia. Porque o sangue derramado na cruz do Calvário, o amor líquido de Deus derramado na cruz do Calvário nos conferiu a vitória, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é mais do que vencedor. Ei, você é mais do que vencedora por Cristo Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Jesus vivo está. Diga! Vivo está. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Oh, dia feliz, tão feliz, o mesmo já não sou. Oh, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Oh, dia feliz, tão feliz,
Aleluia. E você que pode, levante as suas duas mãos para os céus e declare comigo esta palavra. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! 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 E nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a vontade e o propósito de Deus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Feche os seus olhos e com as suas próprias palavras engrandeça o nome do Todo-Poderoso, que fez possível este caminho de acesso ao trono da graça de Deus. Com as suas próprias palavras, igreja, louve ao nome do Senhor, pois Ele é digno e Ele está aqui neste lugar. Ei. E nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Por causa do Teu nome. Oh. Te louvamos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te queremos mais e mais e mais, Senhor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra,
Tudo que precisamos está nele, está em Jesus. O Espírito Santo me recorda uma passagem nesta hora de uma mulher que se encontrou Jesus, encontrou-se com Jesus à beira de um poço. E Jesus Cristo disse: quem beber dessa água natural provavelmente terá sede outra vez, mas a água que eu tenho para oferecer, essa sim pode saciar a sede de todos os sedentos. E talvez aquela mulher já tivesse procurado em vários lugares, em vários altares, em vários templos, aquilo que ela só poderia encontrar em Jesus. A palavra do Senhor nos exorta nesta manhã: tudo o que nós precisamos se encontra no pão vivo que desceu do céu, na fonte de água viva, na fonte de água viva que está jorrando aqui nesta manhã, para nos saciar, para matar a nossa fome, para matar a nossa sede. Aquele que tem fome, vem e coma do pão da vida. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Hey! Não se contente com outras fontes ou com outros prazeres que só geram engano e perdição, que não vai preencher o vazio do teu coração. Tudo que você precisa está em Jesus. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amamos a tua presença, Senhor. Companheiro, amigo, meu guia, ajudador, estás comigo todo dia, Espírito Consolador, Espírito da verdade que o mundo não conheceu, Espírito da verdade que o mundo não recebeu, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito
mundo não recebeu. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, me ajudas e levantas, me ensinas o caminho a seguir, me ajudas e levantas, me ensinas o caminho a seguir. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito. Levante as suas mãos e cante. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito. E uma vez mais, Espírito Santo, abrimos o nosso coração para ti, Espírito. Oh, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de Deus, me ajudas e levantas, me ensinas o caminho a seguir, me ajudas. Aleluia. Me ensinas o caminho a seguir.
Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo. Oh, doce Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, Senhor. Espírito Santo. Tu nos dá vida. Espírito de vida, Espírito de Passeia livremente no nosso meio, Senhor. Espírito Santo. Encontre aqui na tua casa, Senhor, o ambiente necessário para o teu mover sobrenatural. Espírito Santo. Porque onde o Senhor está presente, o sobrenatural acontece. Espírito Onde o Senhor se move, a cura, a libertação, a restauração, a salvação. Porque tu és o Todo-Poderoso. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado a cada um de nós a cada dia, Senhor. O Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós não queremos nos esquecer de nenhum grande feito seu nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a combater esse bom combate, a completar a nossa carreira, a que foi proposta pelo Senhor, e que acima de tudo nos ajude a guardar a nossa fé, Senhor. Que nós não desviemos os nossos olhos nem para a esquerda nem para a direita, que nós não coloquemos os nossos olhos nos homens, mas que os nossos olhos continuem firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Só quem está muito feliz é que vai aplaudir ao Senhor agora. Só quem está mais do que feliz é que vai dar um glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu mover. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos aqui nesta manhã. Quantas pessoas estão num leito de hospital? Quantas pessoas nesse momento estão pensando em suicídio, em acabar com a sua vida porque não tem esperança? De repente, um dia, como eu, você também esteve numa situação de pensar em tirar a própria vida, porque você não via a solução. Mas hoje, a tua esperança é viva. A tua esperança é certa. Jesus habita em você e Ele está aqui no nosso meio. Quantas pessoas gostariam de estar aqui onde nós estamos? Mas eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos chamou. Onde estás? Onde estás? Quanto tempo cada um de nós demorou para responder a essa pergunta, a este chamado? Mas nós que estamos aqui, nós respondemos: eis-me aqui, Senhor. Isso é um privilégio. Isso não é para qualquer um. Isso é para os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. Você foi eleito. Você foi adotado. E hoje você pode falar: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigada. Nunca nos deixe esquecer isso, Senhor. Nunca nos deixe esquecer. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Obrigada. Como é bom.
como é bom estar na casa do Senhor, como é bom entregar a primícia da nossa semana no altar do Senhor. Mais uma semana que se inicia hoje. E nós estamos aqui, graças a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. É uma palavra para chamar, para dar aquele sacudão em nós, sabe? Aquele desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. É para nos abalar. Porque muitas vezes, meus queridos, nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos numa situação, nós nos acomodamos em vir para a igreja, nós nos acomodamos e sem perceber nós nos tornamos religiosos, né? E a gente não usufrui daquilo que o Senhor tem para nós a cada dia, que é uma vida abundante. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em 2 de Timóteo. A palavra de Deus é tão viva, se renova a cada manhã, que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 64, 65, depois de Cristo. E ela é tão viva que parece que ela acabou de ser escrita para nós, não é? Para nos alertar. Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. E é uma carta de despedida. Ele escreve a última carta que Paulo escreve. Ele escreveu 13 cartas no total. Essa foi a última. E estava se aproximando o dia do martírio de Paulo. Então ele escreve essa carta para Timóteo, que era um filho na fé de Paulo, um jovem, já líder de igreja. E eu creio que quando Paulo escreveu isso, aqueles dias que eles estavam vivendo eram dias terríveis, dias que precediam uma grande perseguição que viria sobre a igreja, mas também é uma carta que nos alerta hoje, né, para a igreja, porque Timóteo e Paulo também eram igreja do Senhor. Eles pertenceram à mesma igreja e pertencem à mesma igreja que eu e você pertencemos, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? E no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala assim no versículo 1. Eu não sei como que está o título na sua Bíblia, mas aqui na minha versão diz que está assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Então nós já vemos, né, que são dias trabalhosos, dias difíceis. Então no versículo 1 ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras versões diz dias difíceis. E eu até poderia colocar também dias perigosos. Amém? Então, ele já nos chama a atenção aqui sobre os dias que nós estamos vivendo. Naquela época, veja, era o ano mais ou menos 64, 65, 66, não importa, depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2018, depois de Cristo. Amém? E naqueles dias, ele já estava alertando o jovem Timóteo. Timóteo, se o que você está vendo está ruim, eu vou dizer para vocês que nos últimos tempos, os dias serão piores ainda. Serão mais trabalhosos ainda. E quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, piores os dias estão ficando. Basta nós olharmos ao nosso redor, basta você ligar a televisão, basta você ligar o computador para ver um noticiário na internet, você vai ver como os dias são trabalhosos. Agora, o que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes nós olhamos lá fora
para ver a falta de segurança, para ver a falta de paz que tem lá fora. Mas a palavra de Deus não é para aqueles que estão lá fora. A palavra de Deus é para a igreja. A palavra de Deus é para aqueles que foram tirados lá de fora, foram tirados do mundo, resgatados do mundo e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então ele está falando aqui para nós que os dias trabalhosos estão dentro da própria igreja. É dentro da própria igreja. Agora, como que pode acontecer isso? Dias difíceis dentro da própria igreja. Porque a igreja de Jesus só tem um perfeito, que é o cabeça, que é Cristo. E todos nós que somos membros desse corpo, estamos em tratamento. Estamos sendo levados por esse doce Espírito a nos conformar, a nos tomar, a cada um de nós tomar a forma de Jesus. Mas eu só tomo a forma de Jesus quando eu permito que a palavra de Deus haja na minha vida. Eu só vou tomando a forma de Jesus, o meu caráter só vai sendo transformado ao caráter de Jesus quando eu decido pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo na palavra. Queridos, os atalaias no Velho Testamento eram aqueles homens responsáveis por manter uma guarda nas fortalezas. Ele ficava numa torre mais alta e o serviço do atalaia era ficar observando, vigiando em todos os lados para ver se o inimigo estava se aproximando. E quando ele via a aproximação de um inimigo, o que o atalaia tinha que fazer? Ele tinha que avisar os soldados que estavam na parte de baixo. Ele avisando que o perigo estava chegando, o papel do atalaia, a responsabilidade do atalaia acabava. Porque ele dando o recado, aqueles soldados ouvindo, se aqueles soldados se aprontassem para a guerra, o sangue de quem morresse não era cobrado do atalaia. Mas se o atalaia não entregasse o perigo iminente, olha, está chegando o inimigo, aí o sangue de quem morresse ali era cobrado do atalaia. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para trazer a palavra, para ensinar a palavra, quer numa sala de aula, quer no púlpito de uma igreja, ele está agindo ali como um atalaia. O papel dele é entregar a palavra, o pão vivo que desceu do céu sem contaminação. O que vocês vão fazer com a palavra que vocês estão recebendo todos os dias, todas as semanas, não é problema daquele que está lançando a semente. É problema de cada um de vocês. É problema de cada um de nós. O que nós estamos fazendo com aquilo que estamos recebendo? Os dias são maus. A palavra de Deus, na própria carta de Timóteo, ele dá um motivo. Por que os dias seriam tão trabalhosos? Se você continuar aí, no versículo 2, ele fala assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ele está falando para a igreja. Tudo isso está dentro da igreja. Nós vemos muitas vezes pessoas apontando o dedo para pecados visíveis do irmão do lado. Olha, aquele ali ainda fuma tabaco. Olha, que pecado. Olha, aquele ali, olha, aquela moça ainda usa roupa muito curta. Olha, aí, sabe, chama atenção para os pecados visíveis. Mas esses pecados aqui, ó, são invisíveis. Está dentro dos homens.
Ele fala, essa pessoa que ele dá essas características, ele fala assim, são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Se ele fala que é mais amigo do deleite do que amigo de Deus, é porque ele já foi amigo de Deus. Concorda comigo ou não? É porque ele já foi taxado como amigo. Quem que é taxado, nomeado amigo de Deus? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é chamado amigo de Deus. E ele fala os tempos trabalhosos. Quanto mais Jesus se aproxima, mais perigosos. Por quê? Porque os afazeres do dia a dia, a ânsia de ganhar dinheiro, a ânsia de possuir as coisas, porque fulano tem, eu também tenho que ter, vai afastando essas pessoas de Deus e elas não se dão conta disso. Elas não se dão conta disso. E aí fala, porque Deus tem me abençoado tanto, será que é Deus que tem abençoado? Deus vai te abençoar com um trabalho que vai roubar dele o tempo que você tinha com ele? Não o Deus que eu conheço. Deus não abre mão de um relacionamento íntimo e de encontros diários com cada um de nós. É diário com cada um de nós. O ser humano, ele tem uma faculdade, é uma deficiência na realidade. É uma deficiência. O ser humano, ele tem uma facilidade para esquecer as coisas que é impressionante. Ele esquece aquilo que é bom e mantém guardado dentro do seu coração aquilo que não presta. Ele esquece. Muitos dentro da igreja estão sofrendo de uma enfermidade chamada amnésia espiritual. O que é uma amnésia? A amnésia é uma enfermidade que faz com que a pessoa perca a memória parcial ou total. Isso é amnésia. E essa amnésia, ela pode se estabelecer por problemas orgânicos, problemas no cérebro, tumores, alguma coisa, mas também ela pode ser estabelecida por choques traumáticos. Pode ser por uma pancada na cabeça em determinado lugar, que vai acontecer amnésia. E também pode acontecer por doenças na alma, por choques que nós levamos diariamente na nossa alma. Sustos. Pessoas que agem de formas que nós não aceitamos. Então nós olhamos a atitude de uma pessoa dentro da igreja, e aquilo ali faz a gente esquecer do preço que foi pago para nós. A gente acaba esquecendo dos grandes feitos do Senhor, porque a nossa alma foi ferida de morte. E viramos as costas e vamos embora. O problema foi com uma pessoa, mas quem recebe as costas é o nosso Deus. Isso é uma amnésia espiritual. Queridos, eu e você, cada um de nós aqui foi comprado por um alto preço. Um alto preço. Nenhum de nós aqui custou mais caro do que o outro. O Senhor pagou o mesmo preço por cada um de nós. E foi um preço de sangue. A palavra de Deus diz que nem todo ouro, nem toda prata poderia me comprar. Mas somente o sangue poderoso de Jesus era a moeda que poderia pagar o preço que eu custei. E se eu não tomar cuidado nesses dias trabalhosos, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje em dia, eu posso vir a sofrer de amnésia espiritual. Eu posso esquecer os grandes feitos que Jesus fez por mim na cruz. Eu posso esquecer os grandes feitos que Ele tem feito por mim todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu continuo olhando para as circunstâncias. Eu continuo olhando para as pessoas.
Eu tenho que olhar a pessoa e ver que ela tem Cristo na vida dela. E que se ela ainda continua agindo de uma forma errada, não é aquilo que vai me tirar do centro da vontade de Deus. Ele é meu Senhor. Se Ele está dando jeito na minha vida e me transformando, Ele também é poderoso para transformar a vida do meu irmão. Ah, mas é mais fácil eu fazer o quê? Ó. Para que eu vou na igreja? Aí ele fala assim no versículo 14 para Timóteo, tu porém, ele continua falando no capítulo 3, mas ele fala assim, mas tu porém, ó Timóteo, você permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, qualquer um pode dar as costas, mas você não. Não saia da posição. Não se deixe abater por aquilo que os seus olhos físicos estão vendo. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Se tem alguém no nosso meio agindo de forma errada, a nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é quem está agindo através daquela pessoa. Queridos, quando tem uma arena de touros, aí o toureiro está lá com aquela capa vermelha sacudindo. O animal, o touro, ele fica olhando a capa. Ele acha que a capa é o inimigo dele. E ele começa, a fazer assim e vai com tudo na capa. Mas não é a capa que é o inimigo dele. É quem está do lado, é o toureiro. Que está segurando uma espada na sua mão. E quando ele ataca aquela capa, o toureiro, o verdadeiro inimigo, acaba tirando a vida do touro. Enquanto nesses dias maus, nós continuarmos, a mirar o irmão do lado, o inimigo está ganhando terreno nas nossas vidas. E ele veio senão para matar, para roubar, para matar e para destruir. Você já imaginou se Jesus, como homem que ele estava aqui na terra, ele olhasse para os defeitos dos seus discípulos e tivesse abandonado os discípulos porque ficou decepcionado, porque ficou magoado, porque não esperava isso deles? Você já imaginou? Qual seria o destino da humanidade? Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nesses tempos conturbados, dentro da igreja, tem pessoas que não suportam ouvir a sã doutrina. Vem para a igreja de uma forma religiosa para cumprir uma agenda semanal, achando que se vem na igreja no domingo, eu vou porque aí eu sou abençoado. Não é você vindo na igreja que você é abençoado. Não é pelo seu vir que você é abençoado, mas é pela motivação do seu coração que você é abençoado. Ele fala no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim, ele continua falando com Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ele fala, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Continue servindo ao Senhor. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando para mim e para você. Não importa o que aconteça ao seu redor. Você seja sóbrio. Você se mantenha firme. Porque você tem que cumprir. Aquilo que você tem recebido é o suficiente para você chegar no final desse caminho, levantando a bandeira da vitória, chegando à vida eterna.
Mas você pensa que isso só aconteceu com a igreja? Amnésia espiritual? Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o sistema da igreja que nós estamos vivendo, onde o mundo entrou dentro da igreja. Porque se o mundo está dentro do meu coração, dentro do seu coração, cada vez que nós entramos na igreja, nós trazemos o mundo para dentro da igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. É uma igreja que cumpre os rituais religiosos. Vão nos cultos, mas os cultos não são preparados para Deus. O culto não é a Deus, mas o culto é preparado para homens. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna porque se afastou da sã doutrina. É uma igreja que dá mais ouvidos ao que o homem fala do que ao que a palavra de Deus fala. Porque a igreja de Laodiceia não está se identificando com Deus. A igreja de Laodiceia não se identifica com aquele que é perfeito. Para que eu e você hoje fizéssemos parte do corpo de Cristo na terra, Jesus teve que vir como um homem. E para substituir cada um de nós naquela cruz do Calvário, ele precisou se identificar comigo e com você. Enquanto ele não exerceu o ministério durante 30 anos, ele falava assim, a identificação dele era somente com Deus. Ele falava assim, eu e o Pai somos um. Identificação. Quem vê a mim, vê ao Pai. Identificação. Eu só faço o que o Pai manda eu fazer. Identificação. Eu só falo o que o Pai manda eu falar. Identificação. Isso é identificação. Mas chegou um momento que essa identificação com o Pai foi quebrada. Foi quebrada. Ele deixou de se identificar com o Pai. Porque ele se identificou comigo e com você. E os nossos pecados estavam sobre ele. E porque ele se identificou comigo e com você, ele pode nos substituir. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso permitir que a amnésia espiritual entre na minha mente. E ele me substituiu naquela cruz. E agora ele fala assim para mim, sede meus imitadores. O mesmo Paulo falou isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é ser imitador? Total identificação. Quem está com amnésia espiritual não se identifica com a palavra. Não se identifica com Deus. Vem para a igreja e fica olhando no relógio, no telemóvel, às vezes entrando nas redes sociais em pleno culto. Mas ele está cumprindo um ritual. Ele está vindo na igreja, achando que só vir à igreja basta. Ah, mas vai falar isso de novo? Eu estou cansado de ouvir isso. Essa pessoa está cheia de si. Essa pessoa está longe do Senhor. E ele fala que esses tempos seriam tempos difíceis. Você sabe que houve uma época na história de Israel que o reino foi dividido. E ficaram dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, formado por 10 tribos. E o reino do sul, por 2 tribos. O do norte, conhecido nas escrituras como Israel, e o do sul, conhecido nas escrituras como o reino de Judá. O reino do norte, Israel, caiu numa idolatria lascada. E Deus começa então a levantar vários profetas para chamar a atenção daquele povo. Eles continuavam com
os rituais religiosos. Mas eles não buscavam mais a Deus. Mas sim, eles estavam seguindo outros deuses. E dentre os profetas que Deus levanta, ele levanta um que normalmente não é falado na igreja. Tem uns que falam, nossa, mas existe isso na Bíblia? É o profeta Amós. É um dos profetas menores. Amós, ele está logo depois de Joel. E ele vem antes de Obadias. Também não ajuda muito, né? Que são livros que muitas vezes não são pouco utilizados. Mas o profeta Amós, quando você lê no comecinho do profeta Amós, ele identifica o Amós como sendo um pastor. Ele fala assim no versículo 1 do capítulo 1, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Né? Muitos dizem que ele era um boiadeiro, que ele era um boiadeiro, ele cuidava de bois. Tá? Então o profeta Amós é levantado num período que Israel estava tão longe. Mas Israel, o reino do norte, seguindo outros deuses. Então Deus levanta, entre outros profetas, levanta o Amós, para chamar a atenção daquele povo. E no capítulo 3 do profeta Amós, ele fala assim, no versículo, deixa eu ver, aqui. Versículo 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então o profeta Amós, ele chama a atenção do Israel. Fala assim, escuta, está chamando a atenção da igreja. Esse ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, não é só o ato de escutar. É o ato de você obedecer. De você pôr em prática. Deus traz a memória, porque eles estavam com amnésia espiritual. Eles já não sabiam mais quem eles eram, eles tinham perdido a identidade. Eles não sabiam mais qual era o Deus que eles serviam. Porque eles estavam seguindo outros deuses. E Deus fala, poderão andar dois juntos se não estão em concordância? Deus está falando, eu não vou continuar com vocês se continuar desse jeito. Vocês não estão me ouvindo. Vocês não estão me obedecendo. Então, se não estiver em concordância, não pode andar junto. Queridos, a amnésia espiritual faz com que nós percamos a nossa identidade de filhos de Deus. A amnésia espiritual faz com que eu deixe de me identificar com Ele. A amnésia espiritual faz com que eu deixe de tomar a forma dele e comece a ter a forma do mundo. Eu começo a ver as coisas do mundo e achar tudo normal. Tudo normal. Eu não posso perder a minha identidade. Deus levanta esse profeta com uma palavra de juízo. Ou eles voltavam, ou eles caíssem em arrependimento, ou eles realmente se arrependessem, porque senão viria a destruição. E eu falo que a destruição veio sobre o reino do norte. Israel foi totalmente, o reino do norte, que era formado por 10 tribos, ou seja, era bem maior do que o reino do sul, ele foi totalmente destruído. É isso que a amnésia espiritual faz na nossa vida. O diabo não está aí para brincadeira não, queridos. Sabe qual é o alvo do diabo? Você e eu. Nós somos o troféu que está sendo disputado. Ele está nos disputando. Não se esqueça que um dia nós já fomos dele. Um dia nós estávamos algemados em grilhões, condenados
E Ele sabe qual é o futuro que está esperando por Ele. E quantos Ele puder tirar de dentro da igreja para levar junto com Ele, é vitória para Ele. Estamos vivendo dias muito maus. Os dias são perigosos, nós acabamos de ver aqui. São tempos difíceis. Esses tempos, sabe, tá se formando tempos difíceis cada vez mais. Porque nós estamos vendo coisas, escândalos na igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo. Igrejas que professam serem de Jesus, mas nunca foram edificadas sobre a rocha. Igrejas que não prezam pelo crescimento do rebanho. Que não prezam pelo ensino da palavra. Mas igrejas que prezam mais pela grande oferta, pelo grande dízimo das pessoas. Igrejas que não cobram do seu rebanho uma vida de santidade. Igrejas formadas por religiosos que se tornaram verdadeiras empresas. A igreja do Senhor Jesus não é uma empresa. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo. É o corpo dele aqui na terra. Você sabe, há um tempo atrás, eu perguntei para o meu marido o que era um carro híbrido. E na época ali, eu nem sei se ele respondeu, mas eu fui pesquisar. Um carro híbrido é um carro que é movido a eletricidade, mas ele também tem a combustão pelo gasóleo, pela gasolina. Então ele tem as duas naturezas dentro dele ali. Você sabe o que o Senhor, ontem à tarde, começou a ministrar no meu coração? Que quando a amnésia espiritual se instala nas nossas vidas e nós começamos a esquecer, lembre-se, a amnésia espiritual se instala na nossa vida, quando o mundo chama mais atenção de nós do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus continua sendo aquela que queima no seu coração a cada dia, se você sente necessidade de cada dia mais ter conhecimento dessa palavra, a amnésia espiritual não tem acesso à sua vida, não. Não tem, porque você nunca vai esquecer dos grandes feitos do Senhor. Mas quando eu começo a me afastar, e a esfriar, a me tornar morna, a achar que já está tudo bem, quando eu começo a me acomodar e deixo de vigiar, eu me torno híbrida. Como assim? Amados, nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos uma natureza que nós herdamos de Adão, conforme a palavra de Deus diz. Do nascimento físico que eu tive do ventre da minha mãe. Eu herdei uma natureza adâmica, que é uma natureza caída. Mas, agora eu tenho uma outra natureza, que é a nova natureza. A ministra de louvor ministrou aqui, que nós somos nova criatura. É nova natureza. Que eu tive acesso no momento em que eu decidi confessar Jesus como Senhor e Salvador e seguir somente a Ele. Aí eu passei pelo novo nascimento e recebi essa nova natureza. Mas a nova natureza, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. Porque se ficar uma guerrinha entre a velha natureza e a nova natureza, ou seja, o que o mundo fala continua me atraindo, sabe o que vai acontecer comigo? Eu me torno infrutífera. Você sabe que a mula, sabe o que é mula, né? A mula é um animal híbrido. Sabe por quê? Porque ela é a junção da égua com o jumento, ou o burro. Né? É a junção, são duas estirpes diferentes. Mas eles se juntam e aí nasce a mula. Você sabe que ela é estéril? Ela não dá cria, ela não se reproduz. Nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a velha natureza e temos a nova natureza. Mas nós não podemos nos tornar híbridos. Como assim? Que diminua eu, a velha natureza, para que o Senhor cresça em mim, a nova natureza.
natureza. Porque senão, eu vou me tornar estéril. Eu não vou reproduzir. Eu não vou dar fruto. E quando uma árvore não dá fruto, o que a palavra de Deus manda fazer? Cortar e lançar onde? No fogo. No fogo. A nova natureza em nós tem que prevalecer. A minha velha natureza, ela é alimentada por tudo que eu vejo, por tudo que eu ouço, pelos lugares onde eu ando. Ou seja, a minha velha natureza é alimentada o tempo todo. O tempo todo. E a nova natureza? Como é que ela é alimentada? Através da palavra de Deus. Através de um caminhar com Deus, através de uma intimidade com a palavra, através de pôr esta palavra em prática no meu dia a dia. É pelo fruto que seremos conhecidos. Hoje em dia, amados, está muito difícil. Nós precisamos ter fé para não pecar. É ou não é? Nós precisamos ter fé para não pecar. Você sabe que outro dia, eu fui no Fórum Almada com meu marido, e de repente eu vi uma coisa assim na minha frente, um ser humano, vestido de uma forma, que eu tive que pedir perdão a Deus porque eu pequei. Não é verdade? A palavra de Deus diz que nós pecamos até por pensamento. E às vezes o pensamento vem sem você pensar. Ele já veio. Você não vai lá arquitetar, agora eu vou dar uma pecadinha. Você consegue fazer isso? Olha, agora eu não vou pecar. Não, mas agora eu estou a fim de dar uma pecadinha, então eu vou pensar umas coisas horríveis. É isso? Não. Quando você menos espera, aquilo que os seus olhos... Por isso que diz que os olhos são a janela da nossa alma. Então, imediatamente eu tenho que fazer o quê? Eu vou pedir perdão. Por quê? Porque mesmo que eu não fale, tudo bem, poxa, eu tenho que ver isso. Mas você julga. E você não pode julgar. Só temos um juiz. E esse juiz é o nosso Deus. Então eu já tive que... Ai, perdão, Senhor, pequei. Pequei contra ti. Oh, Pai, me perdoa. Como eu sou fraca. Como eu sou limitada. Os tempos que nós estamos vivendo são dias cruciais para a nossa salvação. Eu tenho que viver hoje com a consciência de que Jesus pode voltar ainda hoje. Ah, mas e se ele não voltar? Glória a Deus, amanhã eu vou viver como se ele voltasse amanhã. E assim eu tenho que viver cada dia. Porque, sabe, o caminho está se estreitando cada vez mais, amados. Nós não podemos continuar dormindo. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo que os nossos olhos veem dentro da igreja. Eu não estou falando lá fora, amados, eu estou falando dentro da igreja. Eu não posso me deixar abater com péssimos testemunhos que muitas vezes nós mesmos damos. Mas eu tenho que crer que cada um de nós estamos no mesmo barco. E cada um de nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Dias trabalhosos. Nós acabamos de ler aqui dias trabalhosos. Israel, o reino do norte, ele não se arrependeu dos maus caminhos. E eles foram se afastando cada vez mais de Deus. A nossa velha natureza, aquela que nós herdamos de Adão, ela é inimiga de Deus. Então é necessário que ela diminua, para que a nova natureza, que é nascida do Senhor, cresça em mim. Porque senão eu corro um grande risco. Hoje nós vivemos épocas, queridos, que nós temos que ter fé para não pecar.
Nós precisamos exercitar a nossa fé para nós não pecarmos. Porque a palavra de Deus me diz que eu peco quando eu julgo. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que mergulhar em arrependimento sempre. Nós temos a salvação, que é, ai Senhor, me perdoa. Foi quando a mesma coisa, eu vi, veio o pensamento, depois em seguida eu já pensei, oh meu Deus, me perdoa. Né? Porque o que os meus olhos veem é terrível, mas me perdoa, porque nós começamos a julgar. Amnésia. Amnésia espiritual. Que o Senhor nos livre desse mal. Eu não posso esquecer o preço que Ele pagou por mim. Eu não posso me deixar levar pelos que os meus olhos físicos estão vendo. Eu não posso sucumbir quando eu escuto coisas de irmãos dentro da igreja que eu gostaria de não ter ouvido. Eu não posso me deixar bater. Porque os meus ouvidos têm que estar atentos ao que o Senhor diz, não ao que os meus irmãos falam. Eu tenho que crescer na presença do Senhor, para que o disque da vida de uma igreja formada por pessoas imperfeitas como eu e você, não me atinjam. Se eu tiver a consciência de que o que um irmão fala ou faz, de repente é reflexo daquilo que eu faço e falo também, e todos nós estamos sujeitos a cair, eu vou continuar com os meus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu não posso permitir que os afazeres do dia a dia, que as más atitudes do dia a dia de irmãos, venham a abater a minha fé que está depositada no autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Eu não posso permitir isso. A palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, ele fala exatamente que esses dias que nós estamos vivendo, amados, são dias trabalhosos, são dias difíceis, sabe? Outro dia eu estava meditando, e eu creio que naquela época, lá atrás, no comecinho da igreja, quando ainda não precisa nem ir tão lá atrás, na época onde nós não tínhamos a internet, onde as viagens entre um continente e o outro ainda eram muito demoradas, onde as informações demoravam para chegar de um lugar para o outro, né? Naquela época, eu creio que era mais fácil do que hoje. Com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, se tornou mais perigoso para nós. Porque aquilo que eu faço de errado agora aqui, todo mundo já fica sabendo ontem. É tão rápido que chega antes de eu fazer. E aí eu desvio o meu olhar. No lugar de eu manter o meu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, eu estou depositando o meu olhar nas pessoas que estão dentro da igreja e fazendo o que não deve fazer. E aí eu fico olhando o rabo do meu irmão e esqueço que o meu está pegando fogo. Então a tecnologia, esse avanço da tecnologia, lá no profeta Daniel, ele já deixava claro para nós que era um dos sinais que a volta de Jesus estava muito próxima. Todos nós acompanhamos, esses dias atrás, uns 15 dias pelo menos, aquilo que aconteceu na Filipina ou Tailândia? Tailândia, né? Aquilo que aconteceu na Tailândia. Né? Todo mundo soube, não soube? Levanta a mão quem viu o noticiário aí. Onde uma igreja de Jesus inteirinha, no mundo todo, o corpo de Cristo na terra, essa igreja se uniu em oração. Agora, o que é tremendo é que daquelas 12 crianças que estavam dentro daquela gruta, uma delas, era um filho de Deus. Um menino de 14 anos.
que ele saiu, ele não era tailandês. Esse menino, ele era de Mianmar, e ele saiu daquela nação por causa de guerra. E ele foi para a Tailândia. Só ele. Os pais continuam em Mianmar. E lá na Tailândia, aquele rapaz, ele foi acolhido por um grupo missionário. E ele mora lá numa missão. E aquele menino era o único dos 12 meninos e o treinador que falava inglês. Ele aprendeu inglês no campo missionário. Aquele menino era o único filho de Deus. E foi por causa daquele menino que nenhum dos 12, nem o treinador, morreram. Mas todos foram salvos. Porque ali ele estava numa escuridão total. Mas a luz de Cristo brilhava naquele local. E foi a luz presente na vida daquele menino que a salvação chegou a todos eles. E o nome do Senhor foi glorificado. Vários episódios sobrenaturais aconteceram ali. Chovia ao redor, chovia muito. Naquele local parou de chover. Mas tinha um grupo da igreja, da missão que o menino pertencia, que o tempo todo, fora daquela caverna, ficava entoando louvores ao Senhor. O primeiro mergulhador que chegou lá, ele saiu da água, debaixo da água, porque a corda que ele estava segurando, para depois mostrar o caminho de volta, havia acabado. E quando a corda acabou, ele se levantou. E quando ele se levanta, ele dá de cara com os 12 meninos e o treinador. Deus era com aqueles meninos. Sabe por quê? Por causa da presença de um filho dele ali no meio. E eu garanto que aquele menino não sofria de amnésia espiritual. Por causa dele, da presença dele ali, todos foram salvos. Você começa a ler os relatos, assim que todos foram salvos, foram retirados, um trabalho árduo de muitos mergulhadores do mundo inteiro, tinha até um português no meio deles. Depois desse trabalho de dias, muito rápido, que eles tiraram, assim que eles saíram, diz que choveu tanto que alagou toda a caverna. Olha a proteção do Senhor. Me veio aquela passagem, amados, quando Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E eles saíram, então, com um navio carregado de soldados, porque o tesouro que eles estavam levando era muito valioso, que era a vida de Paulo. E, de repente, uma tempestade muito violenta se abateu. E todos os soldados que estavam naquele navio, naquele barco, começaram a ficar desesperados, porque eles iam afundar. E Paulo, então, dá uma ordem. Olha, ninguém saia desse barco. Continuemos todos aqui. Porque se vocês continuarem nesse barco, nenhum vai sofrer o dano da morte. Os danos serão somente materiais. Mas se você sair do barco, já era. Já era. E a palavra de Deus diz que o barco ficou estilhaçado, destruído. Mas nenhum dos ocupantes daquele barco pereceu. Por quê? Porque havia um Filho de Deus ali. Havia um que se tornou o porto seguro de todos os outros. A amnésia espiritual não pode fazer parte da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer quem foi e o preço que foi pago por cada um de nós. Nós não podemos nos esquecer em momento nenhum de quem é que nós somos filhos. E não é filho do José ou da Maria. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos nos esquecer. Porque nós podemos ser essa luz
muitas vezes de uma família que está naufragando. Mas se você estiver ali como luz, uma família inteira será salva. Nós não podemos permitir que a amnésia espiritual se estabeleça na nossa vida. Nós não podemos nos esquecer de quem é que nós somos filhos. Nós não podemos nos esquecer quem é que nós representamos aqui nesta terra como embaixadores. Frieza espiritual não faz parte dos filhos de Deus. Ninguém aqui é frio espiritualmente. Todos nós nascemos de novo. Amnésia espiritual em tempos difíceis. Você é responsável por esse mal não se abater sobre a sua vida. Você é o único responsável. Você não pode esquecer nunca quem você é. Você não pode esquecer que você pode ser a tábua da que vai levar a salvação para muitas pessoas dentro da sua própria casa e no seu círculo de amizades. Você não pode esquecer isso. O povo de Deus, uma época, esqueceu. Eles já não sabiam mais quem eles eram e nem tinham mais intimidade com o Deus que eles serviam. Nós não. Nós sabemos quem nós somos, amém? Nós sabemos para onde nós estamos indo, amém? E nós sabemos que tem uma grande nuvem de testemunho olhando para o nosso testemunho, para a nossa vida, amém? Então que o Senhor nos dê graça para vivermos a verdade dessa palavra. Que a amnésia nunca venha se estabelecer nas nossas vidas. Que eu nunca venha esquecer de quem eu sou filha e nem o quanto custou eu ser comprada para o Senhor. Custou todo o sangue dele. E ele quer que eu e você vivamos novidade de vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Oh, Jesus. Sabe, nós temos um exemplo na Bíblia de um rei. Um rei que certa vez teve uma amnésia espiritual. Ele se chamava Nabucodonosor. Ele teve uma amnésia espiritual. Ele esqueceu de quem ele era. E por alguns anos, ele agiu como um animal. Esse aí era o Nabucodonosor, o imperador da época. Nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Fomos comprados por um alto preço. A amnésia não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Jesus está às portas. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. São muito maus. Mas se você se manter na posição de filho de Deus, filho do Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, buscando colocar em prática essa palavra, que essa palavra deixe de ser letra, mas passe a ser vida para você. Por onde você andar, a sua luz vai ofuscar as trevas, e muitos seguirão atrás dessa luz. Então que não seja eu e você o empecilho para que essa luz brilhe. Jesus está às portas, amados. Ele pode não voltar hoje, mas eu tenho que estar preparada como se ele fosse voltar hoje. Porque ele pode não voltar hoje, mas a porta da minha vida, a vida que eu vivo, pode ser fechada hoje. Vocês estão entendendo isso? Porque para que isso aconteça, todos nós temos o único motivo que pode acontecer que a gente venha morrer. Qual é? Estamos vivos. Todos nós. Por estarmos vivos, podemos morrer a qualquer momento, ou não.
Ou será que a morte vem e fala assim, olha, dia tal a tal hora? Não, nós não sabemos. Da mesma forma que nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vem nos buscar, nós também não sabemos o dia e a hora que a morte pode vir nos buscar. Mas de uma coisa eu sei, se essa morte vier hoje, ela não tem poder sobre mim, porque eu ressuscitarei em Cristo Jesus. Mas eu tenho que viver hoje, como se fosse o último dia que eu estou vivendo aqui na terra. Ou com vida, ou ir sendo promovida para os braços do Pai. Não sei. Mas eu tenho que viver como se fosse o último dia. Jesus está às portas. Se nós tivermos essa consciência de que Jesus pode voltar hoje para buscar a sua igreja, ou se nós tivermos a consciência de que a porta da minha vida pode ser fechada hoje, eu vou viver hoje para louvor da glória de Deus. Amém, igreja? Eu vou pedir para o grupo de louvor subir. E nós vamos orar para que toda amnésia, toda frieza se afaste de nós. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a palavra de Deus fala que são tempos trabalhosos. E como é trabalhoso esse tempo. Queridos, só quando a palavra de Deus fala que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, sabe por que são trabalhosos? Não é porque o irmão dá trabalho. É porque nós continuamos a colocar os nossos olhos e fixar os nossos olhos e os nossos ouvidos naquilo que não tem valor. É muito trabalhoso você falar para a alma, para de ouvir. É muito difícil você falar, para de ver isso. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. São tempos difíceis, tempos perigosos. E somente a palavra de Deus e a nossa identificação com ela vai poder nos livrar de termos uma amnésia espiritual. Eu não posso ter uma amnésia espiritual. É essa palavra que age na minha vida. É essa palavra viva que vai nos conduzir até a vida eterna. Ainda não somos eternos, alô? Amém? Nós não somos eternos ainda. A eternidade já foi plantada em nós. Mas ainda com esse corpo físico, nós podemos vir a morrer fisicamente. Amém, igreja? Mas eu tenho que permanecer firme na palavra de Deus. Eu preciso desejar cada vez mais me incendiar na presença de Deus, para que eu não seja consumida por esses dias maus, para que os meus olhos não se desviem do autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos que manter os nossos olhos. Eu tenho que olhar para minha irmã, eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para cada um de vocês e ver Jesus habitando em cada um de vocês. Eu não vou olhar para suas falhas, mas eu vou olhar que você foi comprado, foi remido, está sendo lavado pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue que eu fui comprada e que eu também estou sendo lavada e purificada a cada dia. Mantendo os meus olhos fixamente no autor e consumador da nossa fé. Vamos fechar os nossos olhos. Oh, xerecanta lamassuria lamas. Oh, Jesus. Eu vou encerrar com uma historinha. Fique com os olhos fechados. Havia um grupo de soldados do exército francês que tiveram amnésia causada pelo choque da batalha. O exército francês tinha um programa. O programa chamava pessoas que não tinham notícias dos seus virem e ver se elas poderiam identificá-los. Talvez alguns fossem identificados. E os que não eram identificados eram colocados num sanatório, onde eles teriam que ficar pelo resto das suas vidas.
As pessoas sem identificação foram levadas de trem e, subindo ao lado da colina, pararam numa estação para permitir aos soldados saírem e esticarem suas pernas. E os guardas subiram a colina para vigiá-los. Porque eles estavam com amnésia, eles tinham que ficar sendo observados. Então eles observaram um jovem. Esse jovem saiu e começou a olhar ao redor daquele tanque de água, olhou ao redor de toda a colina. Ele esfregava sua face, estudou, olhou novamente, ele viu novamente o tanque de água, ele olhou ao redor da estação e começou a caminhar. Ao invés do guarda pará-lo, o guarda seguiu aquele jovem. O jovem subiu a colina, desceu por uma estradinha, virou à direita, subiu em outra pequena colina e chegou a uma pequena cabana feita de toras. Ele olhou. Saindo pela varanda, um velho homem com uma bengala em sua mão veio e colocou seus braços ao redor e disse: "Meu filho, eu sabia que você voltaria. Eles me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você voltaria." E o rapaz voltou a si. Sua amnésia o havia deixado. E ele pôde identificar quem ele era. Ele sabia que aquele era seu pai. Quando nos encontramos com Deus, esse encontro sara qualquer enfermidade. Ele cura toda amnésia, pois somos identificados com o Pai e passamos a nos identificar em tudo com sua palavra. Hoje é dia de nós termos novamente o encontro com o Senhor. Toda amnésia espiritual foi curada na manhã de hoje. Hoje nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos quem nós somos nele. E sabemos para onde estamos caminhando. Nós estamos caminhando para a vida eterna ao lado dele. Esse dia do grande encontro está mais próximo do que nós podemos imaginar. Por isso, Espírito Santo de Deus, toda frieza, Senhor, toda amnésia caia por terra em nome de Jesus. Nós sabemos quem nós somos filhos de Deus. Nós sabemos o preço que custou o sangue de Jesus. Sabemos que somos valiosos, somos tesouros nas mãos do Senhor, porque custamos um alto preço. Ninguém poderia pagar o preço que foi pago por cada um de nós, a não ser Jesus. Que toda frieza, que toda amnésia espiritual saia das nossas vidas em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. E todo resquício de amnésia, porque nós sabemos quem nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Se fizéssemos hoje um exame de DNA, daria 100% filhos de Deus, porque fomos comprados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo alto preço. Obrigado por estar investindo dia a dia nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, cada vez mais queimar de amor pelo Senhor. Que toda frieza caia por terra em nome de Jesus. Que toda amnésia caia por terra em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que nós não valíamos o preço que foi pago por nós. Mas agora, conscientes disso, nós tomamos uma posição. Nós vamos valorizar cada vez mais cada gota do sangue de Jesus derramado, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Espírito Santo, sopra o teu vento agora, Senhor. Sopra o teu vento e reacende a chama, Senhor. Reacende, que ela volte a queimar, Senhor, do jeito que ela queimava naquele dia em que nós tivemos um encontro com o Senhor. Que nós venhamos a aprender a nos encontrar diariamente com o Senhor, renovando os nossos votos diariamente com o Senhor, colocando a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor e mantendo os nossos olhos fixos
no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Quantos aqui estão queimando de amor pelo Senhor? Sopra mesmo, Espírito Santo, que a chama que estava diminuindo, que ela venha agora queimar com todo o poder, Senhor. Porque o que nós queremos aqui nesta terra, o que nós queremos no dia de hoje, porque hoje é tudo o que nós temos. O que nós queremos no dia de hoje, Senhor, é brilhar, é queimar de amor pelo Senhor. É ser luz no meio de um mundo que se encontra em trevas. É isso que nós queremos, Senhor. E trazendo sempre à nossa memória o alto preço que foi pago. E não nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Hoje é tudo que nós temos. Hoje é tudo que você tem. Hoje é o dia que Deus fez para você. É hoje. Viva o dia de hoje como verdadeiros filhos de Deus. Viva o dia de hoje com aqueles que foram curados definitivamente de amnésia espiritual. Nós temos consciência de quem somos e temos consciência para onde nós estamos caminhando. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, igreja? Obrigada. Se quiser cantar alguma coisinha. Te dou meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser, pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia aí. Toma posse daquilo que você tem aqui. Repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Para onde? Para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar um pouquinho, já estamos terminando. Glória a Deus. Nós temos aqui um irmão que está nos visitando, Paulo Figueiredo. Por favor. Paulo Figueiredo, uma grande salva de palmas para o nosso irmão. Seja bem-vindo. Que o Senhor abençoe todos os dias da sua vida. Amém? Muito obrigado pela sua presença aqui. Glória a Deus. Temos aqui, irmãos, uns livros. Rebeca Brown, quem conhece Rebeca Brown? Todo mundo conhece, né? Rebeca Brown, quem não conhece? Amém? Um dos maiores nomes da área de libertação do mundo inteiro. Rebeca Brown, um livro aqui que chama-se Protegendo o Seu Forte. O dia que nós reconhecemos Jesus, nós entramos numa batalha, né? Em várias batalhas. A guerra está vencida, mas tem várias batalhas. De vez em quando, a gente precisa de um descanso da batalha, não precisa? Você não fica 24 horas batalhando, depois no outro dia 24 horas. Você precisa de um descanso, não precisa? Então esse livro aqui, ele fala para você a hora do refrigério, descanso e novas instruções do nosso capitão. Rebeca Brown, um livro muito bom, irmãos.
Vida cristã vitoriosa. Nós temos a vida cristã vitoriosa onde? Eu sou, eu tenho, eu vou. Está tudo aqui. Em nome de Jesus. Temos aqui o autor Reinhard Bonk. Um livro muito bom também. Princípios básicos para uma vida cristã vitoriosa. E nós temos aqui o que você vai usar nas batalhas. A metralhadora. Amém? Pode ser pequena, média ou grande, que o efeito é o mesmo. Vai arrebentar com o inimigo. Amém, irmãos? Amém. Tenho aqui alguns avisos para dar para todas as atividades da igreja. Nossa intercessão, terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Com todo o pessoal aí da intercessão e o pastor Trindade. Nesta quarta-feira, nós teremos a primeira reunião de homens. Quem é homem aí? Olha lá, hein? Quem é homem aí? Já melhorou, hein? Reunião de homens, quarta-feira, dia 18 de julho, quarta-feira agora, às 20h30. Amém, não? Homens, vamos nos reunir aí. Reunião de mulheres todas as quartas-feiras às 15h30. Amém, não? Nessa semana agora nós vamos ter o IFC. Sexta-feira, dia 20, às 20h30. Sábado, dia 21, às 14h30. Não rejeite o conhecimento da palavra de Deus. Deus vai o rejeitar. Não é isso que a palavra fala? Se você acha que eu não sei nada, irmãos. Eu estou aprendendo até hoje. Cada dia eu aprendo alguma coisa. Amém, não? Então, às vezes as pessoas ficam muito... Por exemplo, nós temos, por exemplo, eu sempre falo para meus irmãos isso daqui, ó. As pessoas na área de libertação e cura, a área que eu faço, e quebra de vínculos, a gente tem surpresa todo dia. Todo dia nós estamos aprendendo. Não existe um padrão na área espiritual. Olha, esse problema você resolve assim, esse você resolve assim, esse você resolve assim. Hoje nós temos 7 bilhões de problemas para resolver no mundo. Amém, não? Quem vai ajudar aí? E eu estou dentro dos 7 bilhões. Ok? Então nós temos surpresa todo dia. Cada dia, a nossa vida é surpresa. Cada pessoa tem uma história. Amém, não? E nós temos que resolver de que jeito? Com a direção do Espírito de Deus que habita em você. Glória a Deus. Então, irmãos, IFC, sexta e sábado, às 20h30 e às 14h30. Sexta e sábado. Culto de oração, sextas-feiras, às 21 horas. Venha orar. Atenção aí, toda a liderança da igreja. Venha orar toda sexta-feira. Igreja sem oração e sem intercessão não anda. Igreja sem intercessão, irmãos, não anda. Olha o que aconteceu na Tailândia aí. Isso é um caso recente. Mas isso acontece todo dia. Tem um monte de problema que acontece todo dia que a gente não sabe. É que esse caso teve uma repercussão mundial. Ok? Mas o que aconteceu? Isso é intercessão. Amém? Glória a Deus. E sábado temos as aulas de música, às 10 horas da manhã. Se alguém quiser se inscrever, fala com a irmã Isabel aí. E a ação social com o pastor Trindade. Se alguém tiver interessado, inclusive, em participar do IFC, é só falar com o presbítero João. Amém, não? Então vamos semear. Vamos semear. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Precisamos tomar cuidado com uma coisa, irmãos, que está escrito lá em Colossenses.
A palavra diz que avareza é idolatria. Ela paralisa a sua vida. Ela paralisa a família. Ela paralisa a nação. Amém, não? Então, irmãos, cuidado com a área financeira, porque a palavra de Deus diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, honrar a Deus com nossas primícias e princípios, com nossas primícias, é princípio de prosperidade. Está determinada já sobre a sua vida a prosperidade. Agora é só agir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos agir. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, mais uma vez agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, trazendo os dízimos, as ofertas na tua casa, para engrandecimento do teu reino, para que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos a vida financeira de cada irmão, cada irmã que aqui está, ó Deus. Aqueles que não vieram também, ó Deus, seja abençoado todos os dias as vossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Entregamos diante da tua graça, ó Deus, as nossas vidas e entregamos a nossa nação diante de ti, ó Deus, e proclamamos e determinamos que Jesus é o Senhor de Portugal. Obrigado. Em nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Jesus, não? Vamos? Vamos ou não vamos? Então vamos. Vamos em frente. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós te damos graça mais uma vez por estarmos aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela provisão que o Senhor já providenciou neste dia para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, Senhor. Entregamos todas as atividades da igreja e abençoamos em nome de Jesus. Te damos graça por tudo, ó Deus, que o Senhor já fez, faz e fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos, agradecemos e te damos graça. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego cada vida aqui, Senhor, diante da tua graça, Senhor. Abençoa tudo que eles vão fazer essa semana, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. Amém, igreja? Amém, igreja? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Vai na paz. Glória a Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sou tribulado, mas não temo, perseguido, não vencido. Não serei destruído. Sou abençoado porque Ele prometeu. Seu gozo é a minha força. Sou tribulado, mas não
instruído, sou abençoado porque Ele prometeu. Seu gozo é a minha força. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio e digo amém. Sim, Deus,